Gravação começada. Então, Segunda aula, formação continuada de servidores públicos em acessibilidade e inclusão, hoje, dia 6 de novembro de 2025, 19 horas e 6 minutos. boa noite a todos. Vamos começar então. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Beatriz Castelo Branco. Eu sou graduanda de Fonoaudiologia da UFRJ, estou no meu último período. Sou extensionista da professora Florence no FOCAI, no Programa de Formação Continuada em Acessibilidade e Inclusão, no PROSAEC também, e um dos demais braços dessa extensão, né, que abarca muitas áreas. Também sou extensionista do projeto de rede de cuidado tal, e atuo no ambulatório Deolino Couto. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a dislexia, a inclusão e a aprendizagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode levantar a mão, me interromper. Eu estou aberta para a gente conversar. Pode passar, por favor. Esqueci que eu não estou com controle. Então, eu primeiro gostaria de esclarecer quais são os transtornos específicos da aprendizagem, né? Quando a gente fala de transtornos de aprendizagem, a gente pode estar falando de dislexia, de desortografia, descalculia. São 3 categorias que englobam transtornos com prejuízo na leitura, prejuízo na escrita e prejuízo na matemática. Os transtornos, eles são considerados mais do que uma dificuldade, né? Mas eles têm uma origem neurobiológica. Eu acho que pode até passar para o próximo slide. Que tem um alto índice de comorbidade com outros transtornos, como TDAH, e outros transtornos específicos da aprendizagem. Eles geralmente estão associados tanto com outros transtornos de aprendizagem, por exemplo, a pessoa pode ter uma descalculia e dislexia, uma dislexia e uma desortografia, os 3, pode ter um combo, mas existe essa diferenciação específica entre os prejuízos, né? Os principais prejuízos que afetam a vida daquela pessoa e o seu processo de aprendizagem, acadêmico, durante a sua vida. Ele acontece devido a questões genéticas e é multifatorial. Então, assim, não tem um exame de imagem que vai diagnosticar a dislexia, a descalculia ou a desortografia. Esses transtornos, eles são diagnosticados por um critério clínico de exclusão, que é aquele onde você vai excluindo várias possibilidades, né? Fazendo testes e excluindo as possibilidades para então chegar naquele resultado. Pode passar. Eu vou falar mais profundamente sobre a dislexia, porque tendo em vista que nós falamos muito sobre o processo de alfabetização, o processo de aprendizagem no geral, tanto no ensino fundamental quanto superior, eu acho que a dislexia ela está muito presente, mas ela não é tão vista, né? E aí eu acho que é um ponto assim chave para a gente olhar e entender melhor como é que funciona esse chapéu aí de transtorno de aprendizagem. Primeiro falando que não é apenas uma dificuldade de aprendizagem, né? Não é uma pessoa que tem um QI rebaixado, que tem uma inteligência diminuída, que tem algum transtorno de base, que tem uma síndrome de Down, que tem uma síndrome alcoólica fetal ou qualquer outra síndrome. Ela não tem essa justificativa. É algo que idiosincrático, ninguém sabe de onde vem, idiopático. E aí
ela se manifesta através das dificuldades. Então, apesar de apresentar dificuldades, não é simplesmente uma dificuldade porque ela tem uma justificativa que é neurobiológica, que é do desenvolvimento, eh, que é realmente hereditária, genética. E, nesse sentido, tem muitos estudos, né, voltados a essa parte mais técnica, né, para descobrir como é que funciona, e aí tem comprovações, assim, de que o cérebro, o funcionamento, o processamento das pessoas com dislexia para as pessoas, que não têm esse transtorno, ele funciona de forma diferente, né, que tem prejuízo em certas áreas. Então ela tem essa justificativa que é biológica também. Nesse sentido, a hereditariedade também é algo que eu gosto sempre de pontuar, porque, como eu coloquei aqui nos dados, de 27 a 49% dos pais de disléxicos também são disléxicos. E os irmãos, 40% dos irmãos dos disléxicos também são disléxicos. Então ela tem essa característica muito marcante, né, de ser um fator passado geneticamente. E eu acho a dislexia um tema muito interessante, assim, muito pertinente em várias questões, mas principalmente quando a gente fala do Brasil e do nosso sistema educacional. Quando a gente tem rede pública de ensino e a gente tem muitas crianças que têm dislexia, que têm transtornos de aprendizagem e elas não têm esse acesso ao sistema de saúde, enfim, a terapias e a um diagnóstico, e daí elas são compreendidas, né, muitas vezes pelos pais, pelos professores, pelos outros colegas, pelas pessoas ao redor como pessoas, que não estão se esforçando, como preguiçosa, como desleixada, como, enfim, como se fosse uma característica de inteligência, sendo que a própria definição de transtorno ela exclui esses fatores, né? Fator de inteligência, fator de deficiência e a falha do acesso à educação formal. E nesse sentido também, quando as pessoas falam, né, sobre essas crianças, sobre as pessoas com dislexia, elas muitas vezes os pais trazem essa narrativa. Eles falam: "Ah, quando eu era criança, eu também tinha essa dificuldade. Ah, eu passei por isso. Ah, eu era mais ou menos assim". E sem saber, né, que isso é uma característica muito fundamental. A dislexia ela afeta de 5 a 10% das crianças e no Brasil estima-se que aproximadamente 2 milhões de disléxicos existam na educação básica. É um número, assim, muito expressivo, né, é um número muito expressivo. E apesar disso, a gente não tem tanto acesso à informação sobre esse transtorno. Eh, Porque justamente é um transtorno que ele demanda uma atenção muito importante, demanda um rastreio que venha por parte de muita gente, né, uma colaboração muito grande, tanto a atenção da família, quanto dos profissionais da escola, né, dos educadores ou da universidade, depende do, do lugar que a gente está falando, mas depende daquelas pessoas ali que estão ao redor nesse ambiente escolar. Existe também a necessidade de um olhar do terapeuta, do fonoaudiólogo ou do neuro que a criança passa quando ela tem alguma dificuldade, alguém direciona, do psicopedagogo, do psicólogo, enfim, ele precisa de uma atenção e de uma persistência, assim, né? Porque é um processo longo para que haja um diagnóstico de dislexia. Também é um processo intenso para o tratamento da dislexia, porque, como eu vou falar mais à frente, mas adiantando um pouco, é algo que não tem cura, é crônico e é persistente. São características que sustentam
essa definição de dislexia. É um transtorno que tem origem neurobiológica, que não se justifica pela questão de inteligência, de deficiências e nem a falta de acesso ao ensino, e que ele é persistente, ou seja, apesar das intervenções, apesar do esforço de se debruçar sobre aquele conteúdo, de tentar, de várias tentativas, ele continua ao longo do tempo, porque é crônico, porque não existe uma cura, não existe um remédio, não existe. O que existe são formas da gente conseguir olhar para aquele sujeito, melhorar as habilidades que estão em dificuldade, que estão defasadas, e junto com ele criar mecanismos, estratégias de compensação, para que ele possa, né, ter menos dificuldades ou lidar melhor com essas dificuldades ao longo da vida. Nesse sentido, é um trabalho que ele acontece ao longo de todo o percurso de uma pessoa, porque ele não é curável. Então, assim, durante a infância, ele vai apresentar os sintomas. Geralmente, os sintomas eles são percebidos na infância porque tem essa correlação de ser um período onde existe a alfabetização e as crianças que têm mais dificuldades, elas estão sendo encaminhadas, né, para esse processo, muitas das vezes. Só que as pessoas, principalmente as mais velhas, né, elas muitas vezes só vão descobrir a dislexia ou nem vão descobrir a dislexia na fase adulta, porque procuram saber, porque sentem dificuldade, e é aquilo, os sintomas eles continuam, os sinais eles continuam, às vezes eles podem piorar, às vezes eles podem melhorar porque a pessoa criou estratégia, mas acompanha, tem essa característica de acompanhar o indivíduo durante todo o seu desenvolvimento. Pode passar para o próximo slide. E eu acho que a imagem não tem. Ah, carregou. Pode voltar. E aí eu falei um pouquinho sobre isso, mas não sei se dá para dar um zoom para vocês verem melhor. Mas existem alguns. É como se fosse uma gangorra, né? Quando a gente fala da dislexia, a gente está falando de um transtorno que tem uma grande dimensão aí. E aí existem os fatores de risco e existem fatores de proteção. Os fatores de risco, eles são principalmente a questão do histórico familiar de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Os fatores de risco são déficits no processamento fonológico, no processamento auditivo, alterações no desenvolvimento da linguagem oral, então atraso de linguagem. Muitas crianças com dislexia, elas apresentam previamente um atraso de linguagem, não um transtorno necessariamente, mas ela apresenta esse histórico, né, de ter tido um atraso de linguagem durante a fase da aquisição, ali durante seus primeiro ano, segundo ano de vida, às vezes aquela criança que fala pouco, demora a falar, vai começar esse processo um pouco mais lá na frente, a partir dos 2 anos e meio, 3 anos. Isso acontece muito. Alteração, déficits atencionais, então dificuldade de focar, de prestar atenção. Como eu falei anteriormente, está muitas vezes associado a outra comorbidade, como o TDAH, né? E aí fica mais difícil o processo que ele demanda uma atenção específica, um processo de memorização específica, porque se falando em dislexia, para que a gente consiga esse diagnóstico, a gente precisa ter essas 3 características primordiais, que são a dificuldade em consciência fonológica, a dificuldade na memória de trabalho e a dificuldade ao acesso lexical. Esses termos eu sei que são específicos, mas eu vou explicar eles melhor. E aí, quando você fala de consciência fonológica e de você ter a capacidade de brincar com a linguagem, com a sua língua, prestar atenção nos sons da fala, né, conseguir brincar com as rimas, né, conseguir separar
as palavras em sílabas, sapato, conseguir, perceber que uma palavra começa igual a outra, caderno começa igual camelo, e aquelas brincadeiras que a gente faz, né, de como é o nome, aquele negócio de é forca? Não, esqueci. Enfim, mas essas habilidades que a gente tem de pensar sobre a própria língua, essas habilidades metalinguísticas, elas são naturais no nosso desenvolvimento de linguagem, mas existem essas pessoas que têm essas dificuldades do processamento. Isso envolve um processo atencional também muito grande, né? Eh, uma atenção auditiva, uma memória visual, uma memória verbal. Então, muitas vezes a dislexia ela vem acompanhada do TDAH, o que fica ainda mais difícil quando você fala de crianças, de pessoas que são muito agitadas, que têm dificuldade de parar e focar numa só tarefa, de ler um livro. Então, além da dificuldade que ela já tem, só uma agitação motora, e aí fica uma coisa assim, né? Um processo bem difícil para aquela pessoa se ela não tiver um um manejo, um mediador, uma ajuda, né, de um profissional, de uma pessoa que tenha essa visão e essa possibilidade de guiar ela nesse processo que para ela é difícil. Existe uma dificuldade no outro fator de risco é o processamento visual, que muitas vezes está alterado. Tem uma definição, né, sobre a dislexia, ela ter tipos, e um desses tipos é a dislexia que a gente chama visual ou verbal, né, e tem a dislexia fonológica. Uma tem mais prejuízo no som, no processamento auditivo, e a outra tem mais prejuízo visual, de organização mesmo visual. Eh, Outra coisa é exposição a situações de trauma ou de estresse, né, isso porque também a dislexia ela se soma muito a fatores emocionais, a fatores psicológicos. Porque ela vem com um estigma muito grande social, né. A alfabetização, o letramento, eles são processos que ele interferem muito no nosso processo de cidadania, né, na nossa constituição como sujeito, na forma como a gente consegue se inserir na sociedade. Eh eu me alfabetizar, eu conseguir, ler um livro, faz com que eu tenha mais possibilidades de me inserir, de continuar a minha educação, de fazer uma universidade, de fazer pós-graduação, de fazer cursos, de me inserir no mercado de trabalho, enfim. E aí está muito ligado a esses estigmas de ser uma pessoa burra, de ser incompetente, de não conseguir alcançar, e aí isso vem desde a infância, né, até o processo também que eu fiz alguns estudos sobre isso junto com a professora Florence, apresentei até na semana acadêmica da FRJ, da dislexia na vida adulta, a dislexia na universidade. Essa questão emocional, ela fica assim muito, muito forte. Por mais que a pessoa tenha criado mecanismos e que ela consiga, mesmo com as suas dificuldades, eh, realizar esses processos, eh que são fixos, né, pedagógicos, que são mais fechados, isso dá uma sobrecarga emocional muito grande, né, porque é um ambiente que espera dela uma certa produção, um desenvolvimento, uma capacidade muito grande. Aí esse sentimento, né, de baixa autoestima, de insegurança, eles ficam muito aflorados, de estresse. E aí, em contraponto, a gente tem como fatores de proteção um bom currículo, uma boa escolaridade, uma pessoa que tem acesso, né, a oportunidades de estudo variado, que tem acesso a uma explicadora, que tem acesso a um psicopedagogo, a um fono, tratamento. A pessoa que tem essa mentalidade de crescimento, né, que tem essa ao redor dela, ela tem essa possibilidade de conseguir pensar nas possibilidades dela de se ver, não porque apesar das dificuldades, porque é difícil, mas eu consigo, eu tenho, sabe, ela consegue visualizar esse crescimento dela e não levar para esse ponto que eu havia falado antes, de insegurança, do de afetar tão fortemente o psicológico e emocional, assim.
O apoio escolar, ele é imprescindível, né. É imprescindível a atenção dos professores, é imprescindível a paciência nesse processo, é imprescindível a adaptação desses professores, a esse aluno, e as formas de aprender, e as formas de aplicar uma avaliação, né, que não precisa ser necessariamente uma prova escrita cheia de texto, de uma forma formal, de uma maneira formal, né, vale uma redundância, mas existem outras possibilidades que eu vou lembrar de falar mais para frente, de como a gente pode fazer adaptações no ambiente escolar, né, pra pessoa que ela tenha dificuldade específica na leitura e na escrita e tem esses prejuízos. Eh, a boa interação entre a família, a escola e adiciono também o terapeuta, no caso, né, da pessoa ter essa condição, essa possibilidade de estar no ambiente terapêutico. O hábito de leitura familiar, que é uma coisa imprescindível, assim, né, o hábito da leitura, o letramento, ele desenvolve, eh mais do que a habilidade, né, mas ele desenvolve muitas vezes o gosto, o afeto, né, uma forma, afetiva mesmo de você olhar o ato da leitura, né, a importância da leitura. E aí esse hábito de leitura familiar, ele faz, assim, uma diferença muito grande, porque imagina você ter uma dificuldade para algo e você ainda desgostar totalmente dessa coisa, né, você não ter lembranças boas, você não ter nenhum tipo de emoção, positiva ligado a esse ato. Se torna muito mais difícil, muito mais penoso. E aí, se você tem uma dificuldade, mas você tem, eh, esse sentimento de positivo em relação a esse hábito, você gosta de ler, você vê a importância, você tem essa estruturação, isso faz muita diferença. Então a gente tem que sempre olhar, assim, essa balança, né, de quais são os pesos, o que está pesando mais. Sempre que a gente olha para uma pessoa com dislexia, né, como a gente fala também das deficiências e transtornos, eh, a gente está falando de um indivíduo que, apesar de ter um guarda-chuva ali com alguns sinais e sintomas que são característicos e manifestações que a gente espera ou não, a gente está falando de uma pessoa, né, que tem uma história, que tem um modo de ser, que tem um modo de olhar, que tem um processo subjetivo ali, né. Então a gente tem que olhar para os fatores de risco, para os fatores de proteção e tentar orientar e contrabalancear, né, esses 2 pesos, né, porque quanto menos fator de proteção, maior a gravidade do transtorno, né, os fatores de risco vão pesar, e aí vai ficar mais difícil esse processo. Pode passar o slide, por favor. Então, eh, assim, condensando, a dislexia ela é um transtorno específico em operações implicadas em reconhecimento da palavra escrita, na fluência e na compreensão leitora, e na escrita alfabética e ortográfica, e na produção textual. Escrevi ali errado. Mas essas manifestações, elas são muito características. Então, quando a gente tem contato com pessoas, né, no nosso dia a dia, e a gente, às vezes a gente repara, né, uma pessoa que lê muito pausadamente, que tem dificuldade de colocar entonação naquela leitura que ela está tendo, que tem dificuldade de reconhecer as palavras, a gente às vezes ela olha a palavra e fala outra, né, como eu ler, eh, transtorno e aí falar trânsito. Eu olhar a palavra transtorno e falar trânsito. Então, é uma dificuldade no reconhecimento dessa palavra que está escrita, né. A dificuldade de associação aos sons também, muitas vezes acontecem as trocas do som, trocar o P pelo B, trocar o V pelo F, trocar o S, o S pelo X. E aí esses processos, eles estão muito interrelacionados.
a fluência, né, que é essa capacidade de você essa habilidade, né, trocando essa palavra, essa habilidade de você conseguir ler um texto, com uma fluidez e você conseguir compreender o que esse texto está te passando, isso também é uma habilidade que existe uma dificuldade, um prejuízo nesse transtorno. E a escrita alfabética, ortográfica e a produção textual, né, muitos erros, ortográficos, erros, de pontuação, erros de semântica, no sentido de colocar uma palavra que tem um significado diferente, e aí você, muda totalmente essa oração, essa enunciação. Eh, Muitas vezes essas características não são bem percebidas pelas pessoas com dislexia. Pode passar. E daí, em relação ao prognóstico, o que que a gente pode esperar da pessoa com dislexia, né? A gente pode esperar tudo, a gente tem várias possibilidades. As pessoas são diferentes. E aí isso vai depender. Isso vai depender de quê? Vai depender da identificação precoce, que é algo que favorece muito assim, acredito que seja um consenso geral para a área da saúde, e da educação também, que tem essa interface, mas que quanto antes a gente conseguir identificar e trabalhar, mais ganhos a gente consegue, né, mais potencialidade de atingir, um nível satisfatório ali de desenvolvimento daquela pessoa com aquela dificuldade. O grau do transtorno, porque como eu mencionei, né, brevemente, mas existe um grau de severidade, né, existem pessoas que têm dificuldades, eh, mais simples, que têm dificuldades em menos processos, e existem pessoas que têm dificuldade em diversos processos. E aí que tem comorbidades associadas, né, como eu falei, pode ter uma pessoa que tenha dislexia, e aí tem a desortografia, e tem a descalculia. E dependendo dos níveis em que as áreas forem afetadas, o grau do transtorno, ele aumenta, né. Então essa questão da severidade, ela também é importante para a gente considerar ao fazer um prognóstico de uma pessoa com transtorno de aprendizagem. As comorbidades associadas, o funcionamento dessa criança, né. Como ela funciona, como é que ela é, qual a personalidade dela, né. Ela gosta de ler, ela não gosta de ler, qual é o entorno dela. Então, assim, a gente tem que pensar que existem pessoas que são diferentes, que são mais devagar, tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que são mais rápidas, então depende do funcionamento dessa pessoa que está diante, né, de você. O acesso à reabilitação é muito importante, porque sendo um transtorno que é multifatorial, ele tem a necessidade de ter apoio de várias esferas. Tem que ter o apoio da escola, dos professores, né, tem que ter o apoio do fono, tem que ter o apoio do psicopedagogo muitas vezes, tem que ter o apoio do psicólogo para lidar com as questões emocionais. Às vezes a pessoa tem um TDAH associado e utiliza a medicação, então o apoio do psiquiatra, do neuro. Existe um guarda-chuva, né, como eu coloquei ali para exemplificar a questão dos transtornos, mas existe um leque, assim. Então, a reabilitação, ela é muito importante, né, até porque o processo de resposta à intervenção, ele é muito lento. Ele é um processo que já acontece lentamente. Então, a reabilitação, ela é muito importante na adequação, né, nesse processo de criação de mecanismos, de estratégias e de desenvolvimento de habilidades que estão prejudicadas ali. O apoio familiar, né, eu já falei isso algumas vezes, mas assim, é imprescindível principalmente para a criança, mas é imprescindível também para o adulto, é imprescindível para o adolescente, é imprescindível para aquela pessoa ela consiga se sentir acolhida, para que ela tenha meios de de lidar e de alcançar, né, as potencialidades dela.
porque, como eu disse, a parte emocional, ele afeta muito, né, afeta toda a nossa vida. E aí o apoio familiar, ele é muito significativo, né, e não só significativo, mas no caso de crianças, principalmente, ele é simplesmente imperioso, porque a criança ela precisa de um adulto, né, para que as questões da vida dela possam ser, eh, resolvidas, para que ela possa ser encaminhada, para que possa levar, que possa buscar, então, para que possa fazer as atividades junto. Então essa questão do apoio familiar é muito relevante. O apoio escolar, como eu já mencionei também. Aí eu trouxe essa imagenzinha do guarda-chuva, né, para exemplificar a questão dos transtornos, né, que existem diversos transtornos, né, um guarda-chuva e muitas vezes eles podem estar associados entre si, né, transtorno de comunicação, o TEA, o TDAH, transtornos motores, como a a desortografia, é um transtorno motor, deficiências intelectuais, esses transtornos, eles podem, às vezes, convergir, né. E relembrando que vai para além de uma dificuldade específica, mas ela tem uma justificativa, né, e por isso também se classifica como um transtorno. Pode passar. E aí, como eu falei, não há cura, mas há compensações e criações de estratégias. Então, os principais déficits que a gente tem na pré-escola, no primeiro e segundo ano, são o atraso de fala, como eu mencionei, a dificuldade na consciência fonológica, que é a habilidade, né, de brincar, de pensar sobre a língua, que envolve vários processos específicos de relação do grafema, né, que é a o sistema alfabético, com o fonema, que são os sons da fala, e de perceber como que funciona, né, que o alfabeto está ali para representar os sons que a gente usa para produzir palavras, e aí produzir palavras só que por um outro meio. Então, assim, essa compreensão acerca, eh, do processo da linguagem escrita, da nossa organização, ele se pauta ali na consciência fonológica. A nomeação automatizada rápida, que é algo específico também, que a gente aplica muitos testes disso para a gente conseguir, rastrear a questão da dislexia, porque ela mostra a memória, ela mostra muito como funciona essa memória de curto prazo, a memória visual e a memória auditiva, e como eu falei, verbal, né, que como eu falei, são muito importantes para os diversos processamentos que envolvem o ato de ler e de escrever. O reconhecimento das letras, a precisão na leitura. Então, a pessoa tem uma leitura precisa, ela tem segurança nesse ato, ela tem uma fluência, ela ou ela lê de uma forma muito instável, muito robótica, ela pula as linhas. Como é que acontece esse processo de leitura, né? A compreensão do princípio alfabético que eu mencionei. No fundamental e no ensino médio, existe também as dificuldades na consciência fonológica, na nomeação automatizada rápida, na fluência leitora, que quanto mais a pessoa avança, né, mais fluente a gente espera que ela fique na leitura. A leitura ela passa a ser um processo mais automático, porque quando a gente está aprendendo, a gente tem a leitura de uma forma mais devagar. A gente identifica sílaba por sílaba, som por som e vai juntando. Então, aqui eu tenho um desenho do meu paciente, que é uma criança, e aí tá tudo escrito em inglês, mas enfim, quando a gente vai ler, né, quando ele vai ler, ele não vai ler maçã, avião, formiga, ele vai ler maçã, porque ele está processando com lentidão, ele está ainda aprendendo como funciona esse processo, né, como é a decodificação das palavras. Então, isso é esperado nos processos iniciais da alfabetização e da aquisição da linguagem por escrita.
Porém, conforme isso passa, a gente espera, né, que a leitura fique mais fluente, que ela aconteça por meio de outra rota que não seja essa fonológica, da identificação, decodificação dos sons, mas que seja pela rota visual. E que a gente crie um acervo, que a gente crie literalmente, né, um dicionário mental de palavras, que quando a gente olha para a palavra, a gente já sabe o que qual é. A gente pega ali a forma da palavra e a gente já identifica, porque a gente já guardou ela. E aí as pessoas com dislexia, ela tem a dificuldade nesse processo. Então, a leitura dela continua sendo lenta, continua sendo silabada, continua sendo pausada, e isso fica muito evidente quando ela vê uma palavra nova. E aí a pausa fica ainda mais evidente, né, fica ainda mais difícil, porque ela vai juntar som por som, sílaba por sílaba, e aí, enfim. Continuando, da compreensão de textos, que é uma questão importante. A pessoa pode, às vezes, ler e aí você pergunta: "Sobre o que que era esse texto?". "Ai, não sei". "Ai, não consigo entender quando eu estou lendo". Então isso diz muito respeito a essas dificuldades que eu mencionei da dislexia. E a produção escrita, que também é muito afetada. A pessoa tem dificuldade de fazer textos, de colocar os conectivos, muitas vezes na hora de escrever, ela troca, ela inverte, existem vários processos, fonológicos que acontecem durante fonéticos, no caso, que acontecem durante essa produção. E no adulto, continuamos com essas dificuldades de consciência fonológica, nomeação automatizada rápida, fluência leitora, na ortografia, na produção escrita. Por quê? Porque, como eu mencionei, a dislexia ela não tem cura, ela ela persiste, né. Para a gente diagnosticar uma pessoa com dislexia, a gente precisa de um processo específico que eu vou mostrar mais à frente, mas a gente precisa ter essa certeza de que é uma coisa persistente e que não tem um motivo, por exemplo, não é uma questão de contexto, não é porque a criança está passando por um momento emocional difícil agora, não é porque ela não teve o acesso à educação de qualidade, não é porque não se justifica por nada e persiste. Você intervém, você ajuda, você fica lá e ele persiste por pelo menos 6 meses, apesar desse processo todo. Então, as dificuldades elas acompanham, elas continuam muitas vezes, a pessoa cria estratégias e mecanismos sozinhas, mas às vezes ela precisa realmente de um acompanhamento durante toda o desenvolvimento dela. Pode passar. Eu coloquei aqui um slide específico sobre a consciência fonológica, porque, assim, no contexto, é a característica que tem muita relevância, é uma das mais importantes para a gente conseguir, trabalhar com uma pessoa com, eh, transtorno de aprendizagem, né, e especificamente no transtorno com prejuízo de leitura, que é a dislexia. Essa 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 tarefa de compreender o princípio alfabético, das relações entre a fala e a escrita, para formar a palavra, a capacidade de fragmentar os fonemas, os sons, as sílabas, enfim, ela é prejudicada e é o meio de intervenção e o meio de identificação. Então é um meio que a gente identifica dificuldades, a gente identifica um processo ali que está alterado e é o meio que a gente intervém. E aí ele pode ser muito usado na escola, porque não é uma coisa difícil de se fazer, né, é algo que você consegue com tarefas simples, com tarefas lúdicas. Então o processo de ter
um fonoaudiólogo numa orientação pedagógica, dentro de uma escola, inserido no contexto escolar, dentro de uma universidade, inserido nesse contexto, para orientar o professor a como fazer esses processos de adaptação, a como fazer os processos que facilitem a essa pessoa, a conquistar a aprendizagem, né, a educação de forma efetiva, é muito valiosa. E aí eu dei um destaque aqui para a consciência fonológica, porque é algo que eu particularmente sou muito muito ligada, sou muito fã, trabalho muito com isso, e você vê, assim, o como, trabalhando, assim, fazendo jogos com coisas que parecem, assim, simples, como isso impacta, isso melhora, né, as dificuldades dessa pessoa. Pode passar. E aí, em relação ao processo de diagnóstico, de avaliação da dislexia, então, quando a gente recebe uma pessoa com uma dificuldade, a gente tem que pensar, a gente enquanto fonoaudiólogo, né, como profissional que faz esse diagnóstico, a gente tem que pensar na gente receber, aplicar testes, fazer avaliações específicas para ver como estão essas habilidades preditoras de leitura, habilidades de linguagem, metalinguísticas. E aí, a partir do resultado que a gente tem, a gente vai fazer uma hipótese, né. Se eu tenho uma criança, por exemplo, eu tenho alguns casos assim, tem caso de crianças que chegam para mim com uma tem dificuldade de leitura, está com dificuldade na escola, não está conseguindo evoluir junto com os colegas, eh, e aí você faz uma testagem das habilidades de consciência fonológica, da habilidade de acesso lexical, nomeação rápida, habilidades específicas. E aí você vê que essa criança se sai bem, né, se você não apresenta, tipo, ela se sai bem nessas tarefas. E aí você cria uma hipótese que provavelmente não é uma criança disléxica, mas uma criança que tem uma outra situação. Talvez ela não tenha tido um acesso ao ensino de qualidade, talvez seja uma questão emocional, talvez seja uma questão puramente de uma dificuldade de atencional, ela não está conseguindo se desenvolver no meio, não está conseguindo se inserir naquele meio, naquela escola. Pode ser por vários fatores. Mas aí a gente levanta a hipótese. Agora, se eu recebo uma criança que tem dificuldades nessas características, aí eu já penso, é um provável caso, né? Pode ser que seja. Porém, isso é apenas um rastreio. A avaliação inicial, ela é um rastreio, né? Você vê os sinais, você vê os sintomas que a pessoa relata, e aí você guarda ele e começa o processo de intervenção, né? Depois dessa sua hipótese, você guarda ela para você e começa essa intervenção. E aí essa intervenção ela tem que ser forte, assim, tem que ser um processo de intervenção ali juntinho, que chega junto e que seja persistente, de no mínimo 6 meses. E aí, depois desses 6 meses, depois desse processo, você vai vendo se aquela pessoa está respondendo. Se essa pessoa não responder, né, a gente já considera, hum, é provável que seja o quadro de um transtorno de aprendizagem. Daí a gente faz também a relação do apoio e da adaptação escolar, porque não adianta tão somente a criança estar na terapia, uma vez que esse transtorno ele é importante principalmente para o ambiente que é acadêmico, né, para o ambiente da escola, da universidade, enfim, do ambiente de aprendizagem. Então a gente precisa estar junto, né, nesse apoio, nessa troca com a escola, a gente falar sobre as adaptações escolares. E quais são as adaptações escolares? Eh, as adaptações que nós podemos fazer são depende de pessoa para pessoa, mas são principalmente a questão da de uma adaptação da prova, que não é adaptação de conteúdo, mas a forma como você apresenta esse conteúdo. Eu posso
apresentar com mais recursos visuais, para ficar mais fácil de entender, com menos textos e palavras mais objetivas, né. Eu posso também, ter uma sala separada para essa criança, para essa pessoa, para esse aluno, né, para esse estudante, realizar a prova dele. Algumas vezes, depende do nível de que afeta, né, da necessidade específica, pode ter um ledor, uma pessoa que vá ler a questão, o enunciado da questão e as opções para ele, e aí ele vai responder, porque como eu falei, né, às vezes a pessoa o processo da decodificação é tão intenso para ela, que ela não vai conseguir compreender o que está escrito. E às vezes ela vai inverter, vai trocar, isso vai atrapalhar no resultado dela, que não efetivamente está falando do que ela tem de conteúdo ali. Então, o ledor é muito importante. Eh, Apresentação prévia do material, quando você está falando principalmente de pessoas na universidade, a disponibilização dos materiais, de slides ou da referência que você vai usar, da bibliografia que você está se pautando, você entregar esse conteúdo para a pessoa, para que ela possa se preparar, para que ela possa ter um acesso prévio a essa temática. Beatriz, Oi. mãozinha levantada, Meirelle. Oi, Meire, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Então, eu queria saber se a dislexia ela vem acompanhada com algum outro tipo de transtorno. Boa noite. Então, ela não vem com essa certeza, mas ela pode vir. A dislexia, ela pode ser um transtorno que aparece sozinho, isoladamente, mas ela pode também estar associada a outros transtornos, como o transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, pode estar associada a outros transtornos de aprendizagem, como a descalculia, a desortografia. Ela pode estar associada a, enfim, transtorno do processamento auditivo, que é algo que poucas pessoas conhecem, geralmente é conhecido mais no meio da fono, mas ela pode sim, e é muito comum, que esteja associado a outra comorbidade, a outros transtornos. Mas isso não é algo que sempre aconteça. Ah, sim, não, porque eu trabalho em uma escola como cuidadora e tem uma criança que tem. Então, assim, e não tem só isso. Veio, igual você falou, veio acompanhado com um TDAH, né? Uhum, No muito caso. comum. Então, isso é onde que eu acho que acaba dificultando mais ainda o aprendizado daquela criança, né? Exatamente. E eu coloquei até aqui no chat que hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe sobre o tema de hoje. E ainda ela estava me falando que ela sempre teve muita dificuldade para aprender. E aí minha mãe hoje tem 64 anos. Então, assim, porque ela falou para mim, ela falou assim, Meirelle, quantas pessoas antigamente não tinha, né, assim, hoje em dia a saúde, as escolas ajudam, e antigamente não tinha nada disso. Então, assim, Pega o celular aí agora. o quanto as crianças, né, no caso, igual hoje, a minha mãe é uma mulher de 64 anos, mas quantas outras crianças não teve um apoio, não teve, né, um tratamento? Eu fico imaginando o quanto foi sofrido e hoje em dia deve acarretar, porque a minha mãe é uma pessoa que tem muita dificuldade ainda e eu percebo isso. Mas muito obrigado por ter tirado a minha dúvida, tá? Sim, com certeza, você está certíssima. É o que eu falei, né, os conhecimentos sobre a dislexia, eles são muito recentes, né. Pega o A celular que eu mandei olhar o celular. Pega o celular que vai melhorar. tem algum Professora Michele, favor fechar o seu áudio? eh, as pe os conhecimentos sobre a dislexia, eles são recentes, e aí as pessoas antigamente, né, só que não é um transtorno novo, né, assim como as pessoas falam: "Ah, hoje em dia tem muito autista", mas não é algo novo, é algo que sempre existiu, mas antes não havia esse olhar,
Antes não havia estudo sobre, não havia difusão dos conhecimentos. Então, essas pessoas com essas dificuldades antes, elas passaram por um processo muito mais difícil, né? Que envolve também esses estigmas, né? De aquela pessoa não consegue, ela tem dificuldade, ela é isso ou aquilo. E aí, quando você percebe, né, quando você sabe que não é uma dificuldade pura por uma falta de comprometimento, por falta de inteligência, mas ela tem uma base na sua organização, na sua estrutura, que você nasce com isso e se desenvolve e vai ficar, muda o olhar e muda a forma quando como a gente consegue lidar com isso, né. Mas com certeza ele precisa é uma coisa que não some e precisa dessa constância no apoio. Então o apoio no ambiente escolar, no ambiente educacional, retomando o que eu estava falando, é bem importante, e ele tem várias formas de ser feitas. O fonoaudiólogo educacional, ele está ali para dar esse apoio para o professor, para os mediadores, para as pessoas que estão ao redor daquela criança nesse processo de ensino, aprendizagem, e avaliar quais são as possibilidades para aquela pessoa, como ela vai se desenvolver melhor. Verdade. Não é um processo necessariamente clínico que o fonoaudiólogo faz na escola, né. O fonoaudiólogo vai fazer esse processo clínico de intervenção ali no consultório dele, no ambulatório, porém na escola ele tem um papel mais fundamental de apoio o corpo pedagógico em si, para que esse corpo ele consiga fornecer para essa criança, para esse aluno, para esse estudante, esse universitário, o que ele precisa, né, para se desenvolver plenamente ali naquele ambiente. E aí, com essa junção da intervenção a um, com, a um tempão, né, progressiva, assim, a meses, mais o apoio, a adaptação, a gente faz a reavaliação depois desse tempo. E aí a gente vê, houve ganhos? A pessoa melhorou a dificuldade? Se melhorou, a gente já sabe que não é uma dislexia, porque a dislexia, ela é persistente, ela continua. Agora, se continua dificuldade, por mais que tenha um ganho, continua dificuldade ou não teve ganho, enfim, se persiste, a gente pode falar e comprovar ali a hipótese de ser dislexia, né? Porque é um transtorno persistente que não tem justificativa, que seja de QI, que seja de ambiente, que seja de deficiência. E a gente fez todo essa testagem, esse processo, a gente interviu e continuou. Então, é assim que acontece o processo de avaliação. Não funciona a pessoa ir para um consultório e voltar no mesmo dia com diagnóstico de dislexia. Isso não existe, porque não tem exames, assim, rápidos de imagem, e não tem um exame de sangue que faz e comprova a dislexia, não tem exames assim. Então, é um processo que necessita dessa de ser cronológico, né, dessa temporalidade para a gente conseguir ter certeza. Pode passar. Beatriz, nós vamos dar o intervalo 20 horas, tá? 10 minutos. São 19h59. Quer parar aí? Eu acho que a gente pode parar aqui e aí eu retomo daqui para o final, que vai ser mais rapidinho. Tá bom? Intervalo, então, gente, 10 minutos. Ok. Vejo vocês em 10 minutos.
Voltou a gravar? Podemos começar? Vamos voltar agora, está gravando. Ok. Então, retomando, esse slide eu trouxe aqui um modelo de resposta à intervenção que é bem utilizado pelos fonoaudiólogos e no ambiente escolar, que foi elaborado pela Renata Mocinho, né, e por Navas, que é Ana Navas, se não me engano, crianças que não estão aprendendo com seus colegas ali no ambiente de aprendizagem. Elas passam por um processo de intervenção escolar. E aí, depois disso, faz um processo de intervenção em grupos menores. E aí, após esse processo, se identifica, né, se separa as crianças que superam as dificuldades iniciais das crianças que mostram dificuldades persistentes. Daí, a gente consegue diferenciar uma provável dislexia, um provável transtorno de aprendizagem, para apenas uma criança que está tendo dificuldade naquele momento por alguma outra questão. Nesse caso, né, de ser uma dificuldade passageira, não tem uma necessidade de uma intervenção especializada e de um monitoramento. Já no caso de um transtorno de aprendizagem possível, tem uma necessidade de uma intervenção especializada e de um monitoramento a longo prazo. E da intervenção, né, ela ser mais intensa. Pode passar. E aí, eu queria que a gente pensasse, né? Como que a gente pode ajudar? Eu acho que cada um do lugar que está, provavelmente conhece uma pessoa, criança, adolescente ou adulto, que tenha dificuldade com a leitura, com a palavra, com a escrita, com a matemática também, porque todos esses se englobam no transtorno de aprendizagem. E a gente pode pensar como que a gente consegue ajudar essa pessoa, né? No apoio emocional, no apoio familiar, no apoio até mesmo de amigo, de perguntar, de pensar, olha, você nunca pensou sobre isso? Será que não é algo que não envolva a sua capacidade intelectual? Será que a gente não pode procurar a ajuda de um profissional? Será que a gente não pode fazer uma avaliação sobre isso? Buscar um apoio? Porque às vezes é uma ideia que as pessoas nem têm, né? Às vezes as pessoas não conhecem, não têm acesso a sobre o conhecimento desse transtorno, né? Então, como a Meire falou, né, a mãe dela sentia muita dificuldade quando era criança, mas ela não teve essa possibilidade. Provavelmente ninguém chegou a ela e falou, porque em razão também do desconhecimento disso. E aí hoje, independentemente da posição que a gente está, né? Eu estou na posição de uma futura fonoaudióloga daqui a pouco, daqui a alguns meses. A Florence como psicopedagoga, pedagoga, enfim, as demais pessoas que estão aqui assistindo, os professores, mediadores, pessoas que se interessam pelo assunto, enfim. Como que a gente pode ajudar? Eu acredito que só nessa parte de promover, né, de propiciar esse conhecimento, de difundir esse conhecimento, de pesquisar, de se interessar, você já consegue ajudar uma pessoa, porque você passa a ter um olhar mais atento, um cuidado maior com as suas palavras, com as suas interpretações, enfim. O apoio terapêutico, que é muito importante no caso de transtorno de aprendizagem. O apoio terapêutico pode vir de um fono, para trabalhar especificamente com as habilidades. Pode vir o apoio terapêutico de um psicopedagogo, para trabalhar com as questões escolares, mais precisamente, do psicólogo, com as questões emocionais, com as questões de ansiedade, de comorbidades associadas, como o TDAH, enfim. O apoio escolar, que é aquele ambiente que precisa acolher aquela pessoa ali,
né, que precisa acolher essas demandas, que precisa pensar em possibilidades, que precisa chegar junto com todas as outras esferas, para que as coisas sejam possíveis, né, para que tudo possa deslanchar. Pode passar? E aí eu coloquei aqui uma frase que eu acho bem importante. Eu não sei pronunciar o nome desses autores, mas se a criança com dislexia, né, e poderíamos pensar em todos os transtornos de aprendizagem, não pode aprender do jeito que ensinamos, temos que ensinar do jeito que ela aprenda. Então, a gente tem que saber refazer os caminhos, né? Repensar, adaptar, tendo em vista que as pessoas com transtornos de aprendizagem, elas têm isso como direito estabelecido pela nossa Lei Brasileira de Inclusão. Elas têm direito a adaptações escolares, elas têm direito a possibilidades para permanência do ensino e para uma educação efetiva. Então, é uma responsabilidade social, mas também é uma responsabilidade humana, eu acho que, sobretudo, a gente se colocar nesse lugar como facilitador, né, dessa pessoa, já que a gente tem esse potencial de mediar e de ajudar nesse processo, que é um processo difícil e individual. Pode passar. Agradeço a vocês. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, eu estou aqui disponível para responder. E, por fim, eu coloquei as referências e posso indicar também a referência de outras leituras, como a Associação Brasileira de Dislexia, a Associação Nacional de Dislexia, são lugares que você pode pesquisar o site e tem informações muito didáticas, muito simples de entender, várias orientações, que é muito legal para quem se interessa por essa temática. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada a você pelo convite, professora, pela confiança. Vocês sabem, ela é minha fonoaudióloga preferida. Se orientando, né? Se orientando de TCC, tem que gostar, tem que gostar muito, porque é muita convivência. Bem, vamos então abrir as perguntas, tá? Vocês podem usar o site, o chat, vocês podem levantar a mãozinha, tá? Quem quiser abrir a tela agora pode abrir para poder participar. Quem não quiser, não puder, também é a mesma coisa, não é? Vamos então às perguntas. Nossa, que silêncio mórbido é esse, gente? Pelo amor de Deus, vamos participar. Vamos lá. Ó, Chayane, Maria Lúcia Bianconi. Oi, Bianconi. Então vamos lá. Oi. A Chayane levantou primeiro a mão, né? Isso. Chayane, pode abrir seu microfone. Olá, boa noite. No caso, eu gostaria de saber, por favor, se no caso uma criança com dislexia, ela também pode vir a sofrer com gagueira. Oi, Chayane, boa noite. Pode sim. É uma associação que eu nunca presenciei, mas que não tem nenhum impedimento de que isso aconteça, porque a gagueira ela é uma dificuldade de outra esfera, né? E como eu falei, pode estar associado à dislexia com outros transtornos, né? A gagueira ela é um transtorno mais efetivamente motor, né? E aí ele pode estar assim cruzado. Mas eu particularmente nunca conheci uma criança com essas duas características juntas. Eu normalmente vejo mais associado a questões de processamento auditivo, de TDAH, mas é possível sim, nada impede-se. Entendi, tá ótimo, obrigada. Nada. Maria Lúcia Bianconi. Oi, boa noite. Boa noite, Beatriz. Achei excelente a tua apresentação. Muito bem colocada, muito boa mesmo.
Eu fiquei, eu fiquei um pouco surpresa, né, na verdade, porque eu tenho um amigo que eu tenho 64 anos, então ele deve ter o quê? Uns 60, 59 por aí. Ele é um pouco mais novo do que eu e tem mais ou menos. Foi assim, exatamente antes da pandemia descobriram que ele é autista, né? Então ele passou uma vida inteira sem saber e, né, como a gente fala, tentando sobreviver e sem saber o porquê dos problemas, né? E aí, de repente, numa hora você fala, não tem cura, a dislexia não tem cura mesmo, né? A gente não pensa, esqueci de abrir a câmera, desculpa. A gente não. Ai, não quer iniciar. Ah, é porque aqui tá com frescura. Espera um pouquinho. Tem que tentar de novo. Permitir. É que toda vez que eu entro nesse treco aqui, esqueci o nome, esse R, sei lá do que. Ai, tô aqui. A gente tem que autorizar, e eu esqueço disso, né? Então, eu fiquei não surpresa, mas ao mesmo tempo é aquela coisa que bate na gente, né? Não tem cura, né? O que tem é alguma forma da gente contornar o problema, né? Então, eu acho que são sinais que às vezes as pessoas não se davam conta, né? Eu acho que pelas descrições hoje, né, porque você deixou muito claro, eu vejo que eu tive colegas com problemas de dislexia e é assim extremamente importante esse tipo de fala que leva a gente a preocupar mais, né, a se preocupar mais, se colocar no lugar da pessoa, inclusive, né? Então, eu queria te agradecer, eu aprendi bastante hoje. Tá bom, querido? Ela tá muda. Bia, você tá muda. Beatriz. Muito obrigada mesmo, fico muito feliz pela sua fala, porque, como falei, né, eu sou estudante, estou terminando minha graduação, isso não é de praxe meu de fazer aulas e apresentações, mas eu fico muito feliz, eu espero que eu tenha conseguido passar de uma forma assim clara para vocês sobre um pouco, né? E eu fico feliz que isso desperte também essa preocupação, né? Esse olhar para o lado, porque é uma área de grande interesse que eu tenho, de grande paixão que eu tenho, e é justamente algo que afeta tanto a vida das pessoas, né? E a gente não percebe. Então, assim, eu acho que só de olhar ao redor e prestar um pouco mais atenção, a gente consegue melhorar e participar, né, desse processo de uma forma positiva. Bem, a Áurea colocou lá no chat, o problema de memória pode estar associado também à dislexia? E depois a gente passa a palavra à professora Cristina. A Dalva também colocou lá, meu filho é T2, T21, ele pode ter dislexia. Então vamos para a pergunta da Áurea. Problema de memória pode estar associado também à dislexia? Áurea, boa noite. A dislexia, ela tem um fator importante, né, que ela necessita, né, para os processos de escrita, de leitura, no geral, ele precisa de um bom funcionamento da memória, né, e principalmente a gente fala da memória de trabalho, a memória de curto prazo, né, sabe quando a gente pergunta para alguém assim: "Ai, qual o seu número de telefone?" Aí a pessoa vai lá e fala. Aí no final você já não lembra de nada. Aí você tem que repetir. Eh, a gente precisa dessa memória auditiva, da memória visual para ler, para esse processo. Então, uma dificuldade importante na memória, ela pode ser um dos fatores, sim, que colaboram para um transtorno de aprendizagem. No entanto, só o transtorno de uma dificuldade de memória, ela não caracteriza uma dislexia, né. Para ser caracterizado como uma dislexia, a gente tem que ter
afetado a tríade, né, que é a consciência fonológica, a memória de trabalho, que é o que você está citando realmente, a questão da memória, e o acesso lexical, que é essa capacidade da gente fazer as ligações rapidamente, acessar as palavrinhas que a gente tem lá no nosso dicionário, né? Os nossos conceitos, enfim, que a gente chama de léxico, né? Então, essas 3 características, elas são minuciosamente avaliadas e tudo mais, e aí, para ser considerado dislexia, tem que ter prejuízo nessas 3, né. Assim como TEA, quando a gente fala de TEA, a gente fala que tem que ter prejuízo na linguagem, comportamental e também na questão sensorial e tudo mais, a dislexia ela precisa dessa tríade para a gente fechar, né, porque são diagnósticos que a gente faz por exclusão. E aí tem algumas características que são fixas dessas pessoas, né? São características que são fixas desses transtornos, no caso. Enfim. E agora respondendo a E Dal. só para lembrar a Áurea, né, que a gente precisa estudar muito funções executivas. As funções executivas, né, no cérebro, elas precisam ser estudadas. Então, quem tiver um pouquinho mais de necessidade de aprofundamento, estudar funções executivas. Eu vou colocar lá um texto para vocês estudarem um pouquinho sobre função executiva, tá bom? Fala, Cristina. Conseguiu abrir seu áudio hoje? Cristina ainda não conseguiu abrir o áudio. Eu Coloca no chat, Cristina. vou confirmar com você que essa questão de estudar e de aprender sobre as funções executivas é muito importante para a gente entender, né, todo esse processo. E para responder a Dalva, o T21 ele já é um transtorno, né, que ele tem características muito importantes que muitas vezes está associado a uma questão de dificuldade, de algum rebaixamento cognitivo, ou de uma dificuldade intelectual. Então, assim, no geral, a gente não associa, né? A gente não costuma associar, porque a dificuldade nessa questão de aprendizagem provavelmente tem esse diagnóstico de base que a pessoa tem. Mas, assim, é uma informação que eu não tenho tanta precisão para te responder. Então, assim, eu teria que dar uma olhadinha na literatura para ver se tem alguma coisa mais específica sobre isso. Mas a gente costuma, para a dislexia, a gente tirar a questão de transtornos maiores que possam justificar a dificuldade. Só para complementar aí, né? O T21 é a síndrome de Down, mas a gente precisa entender que esse tipo de processo mental no síndrome de Down é acoplado a uma série de outras questões e pode se desenvolver outras comorbidades, não é? Ele pode, por exemplo, começar a falar e depois parar. A gente tem um caso, né, Beatriz, muito. Ele tem 42 anos, até 9 anos ele falava e depois ele parou de falar, né? Então, é importante que a gente perceba isso, porque parou, isso, né, pode ser uma questão emocional, né, pode ser qualquer outra coisa. Mas o síndrome de Down ele também apresenta questões, algumas vezes, dentro do espectro autista, ele pode ter, né? No espectro autista, ele pode desenvolver outros transtornos emocionais, como toque, por exemplo, não é? E ficar muito ligado aos seus hábitos repetitivos. Então, é importante que a gente analise, porque cada sujeito é um sujeito, não existe
uma varinha de condão que a gente vai dizer assim, fulano tem isso, vai ser isso, 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 isso. Não existe isso, né? O bom profissional, né, Eu acho que a Florence caiu. hoje em dia, né, em desuso hoje em dia. Florence, você me ouve? Eu acho Agora que ela sumiu mesmo. acho que ela caiu. Porque travou, né? Deve ter tido uma queda na internet dela. Ah, beleza. Eu vou dar uma olhadinha aqui e ver se tem alguma outra pergunta. Tem aqui, eu não sei o nome da pessoa que trouxe essa pergunta, mas falou como o profissional da educação pode contribuir com o estímulo do melhor desenvolvimento nas áreas afetadas. Então, eu coloquei aquele slide ali de consciência fonológica, porque eu acredito que é a melhor forma, assim, a forma mais fácil que um educador ou que outras pessoas podem ajudar, podem trabalhar junto à pessoa que tem uma dificuldade específica, né, um transtorno específico de aprendizagem, que é assim, é algo amplamente falado. Se você procurar na internet, você vai achar várias atividades de consciência fonológica, não é algo difícil o acesso. E são habilidades, assim, fáceis. Você cantar música rimando, né? Com rimas, cantigas. Isso ajuda a desenvolver várias habilidades desse processo. Então, aí você canta junto com a criança. Aí daqui a pouquinho você fala assim, você canta uma vez, aí depois você faz, o sapo não lava, ela completa. Não lava porque não, e ela completa. Você está trabalhando várias habilidades. E aí você tentar fazer ela perceber onde existem rimas, né? Vamos brincar de fazer música. E a gente tentar rimar. Jogo da memória é uma coisa que é muito legal também, que vai trabalhar essa questão da memória, assim, de uma forma geral, mas vai ajudar trabalhar muito com a percepção dos sons, né? Então, ter essa questão de tentar mostrar para a criança que as letras ali, elas correspondem aos sons que a gente faz, e para prestar atenção nos sonzinhos, que cada letra ela vai representar alguns sons, e aí brincar com sílabas, isso é muito legal, brincar com sílabas. Vamos brincar de trocar palavras, de inverter. Pato vira topar. Vamos brincar enfim, fazer novas palavras. E todas essas coisas que a gente consegue fazer brincando, né? Estão dentro da consciência fonológica e ajuda diversas habilidades, mas muitas habilidades mesmo. E outra forma que existe de um profissional da educação ajudar é com a questão das adaptações pedagógicas propriamente. Você pensar em você compartilhar os conhecimentos, às vezes a pessoa tem muita dificuldade com a leitura, com a escrita, você compartilhar esse conhecimento de uma forma mais falado, por vídeo, por áudios, o tempo de prova ser maior, deixar a pessoa mais tempo para ela conseguir realizar aquela tarefa. Em vez de colocar textos enormes, você coloca textos menores, né? Com palavras mais chaves, às vezes usar cores, usar imagens, ou você lê o enunciado junto com essa pessoa antes de realizar um teste, uma avaliação, fazer uma avaliação que seja oral, em vez de escrita. Existem várias formas de se pensar, né? Depende da pessoa, mas essa questão das adaptações curriculares, elas são bem importantes para conseguir fazer com que a pessoa prossiga, né? Não sei se eu respondi, espero que sim. Eu até ia perguntar, você acabou falando agora, ia perguntar mesmo dessas adaptações para provas, né? É importante ter. O leitor, eu acho que seria, né, essencial. Ledor. Oi, a Florence voltou.
Ledor. Ledor. Ai, ledor. Eu falei o quê? Eu falei leitor. Mas o ledor, ele é essencial nessa hora, eu acho. Ele é legal, inclusive. Existe Pois uma legislação que diz que toda pessoa com dislexia precisa ter um ledor. Viu, professor Cristiano? Sim. Agora, em termos de formatação de um texto, por exemplo, o que seria mais indicado, que você acha? Eu acredito, assim, que como eu falei, cada pessoa ela tem uma forma como ela funciona melhor. A base para a gente fazer qualquer adaptação curricular é ter uma conversa com essa pessoa e ver o que ela traz, do que ela tem mais dificuldade, mais facilidade, como funciona melhor para ela. Porque até mesmo dentro da dislexia, como eu falei, tem formas diferentes de se apresentar, né? Pode ser uma pessoa que tenha mais dificuldade com processamento visual, tem uma pessoa que tenha mais dificuldade com processamento auditivo, e aí a gente vai vendo as formas que pode ser feito, o que é melhor para ela. Mas, assim, na prova em si, o que eu acredito que ajude muito com essa questão visual de leitura são letras maiores, né? Às vezes, em vez de ser aquela letra toda mais cursiva, esqueci, fazer uma letra mais de caixa alta, tem pessoas que preferem. Você pode botar as palavras-chave, por exemplo. Letra bastão. Letra bastão, isso aí, obrigada. Pedagoga, esses conceitos faz. Pode colocar destacado com alguma cor. A questão eu acho que imagem é uma coisa que ajuda muito. A disposição, por exemplo, né? Às vezes a gente vê uma prova que ela toda cheia toda com texto, com linha, tudo muito colado e visualmente fica difícil. Então, você fazer um espaçamento maior para que fique mais fácil visualmente de ler. Eu acho que essas formas, assim, a gente não pensa muito sobre elas, mas são formas que não são tão difíceis, né? Às vezes a gente ali, no Word, fazendo uma modificaçãozinha naquela estrutura daquela prova, vai ajudar muito mais aquela pessoa ali que tem uma dificuldade. Então, são algumas sugestões, mas existem alguns conteúdos que orientam melhor sobre as adaptações. Se você quiser, eu posso enviar depois. Tem uma outra coisa também, Maria Lúcia, que é muito importante para que vocês que são cuidadores, não é? E que são professores mediadores, vocês precisam ter um caderno de campo, né? O caderno de campo é fundamental. O que é esse caderno de campo? É um caderno de registro, onde você vai registrando ali todos os desafios que você está percebendo daquela criança. Então, ou deste adulto, não é? E vai registrando ali. Por quê? Porque também a gente não tem uma memória, um HD tão forte assim, não é? Que possa estar registrando tudo que aconteceu nos 200 dias letivos, que a gente tem 200 dias letivos, são 200 possibilidades, né? Aí a gente multiplica isso por 5 situações por ano, né? Nós teremos várias questões ali. Se a gente for pensar numa carga horária de uma disciplina de 60 horas, a gente multiplica isso, né, vezes 5 situações dessa pessoa, então a gente vai ter lá, né, um quantitativo enorme. Então, ter um caderno, né, de campo, um caderno de bordo, isso é muito importante, né? Isso mesmo, Meirelles. Tem vários nomes isso, né? Tem caderno de bordo, tem caderno de campo, tem caderno de registro, mas o importante é que exista isso até para poder facilitar que vocês possam estar fazendo os relatórios depois, porque os relatórios também são importantes, não é? Então, da onde saem os relatórios? Dos registros que a gente coloca, que a gente vai acoplando, né? Isso. Todos os dias a gente registra alguma coisa. A criança desregulou por quê? Né? A pessoa veio a mim, Maria Lúcia está lá, dando aula de bioquímica, e o aluno veio e falou com ela, olha, não consegui
entender esse gráfico que você fez. Então, você vai analisar o gráfico, né, e ver isso, Kátia, como que a gente pode estar ajudando. Uma outra coisa que é muito importante também, não só o caderno de campo, não é? Mas é o que a gente chama de avaliação por portfólio, porque você vai vendo o crescimento daquela criança ou o crescimento deste adulto. Ele, algumas vezes, ele pode, né, estar tendo uma dificuldade persistente num fonema, num grafema, numa determinada consciência fonológica, uma determinada rima, não é? Então, essa análise que a gente vai fazendo, vai registrando, é super importante para que vocês possam estar fazendo os encaminhamentos, porque a escola né, e a universidade, a gente vê isso lá na universidade, que as pessoas passaram pela vida inteira e não tiveram nenhum diagnóstico. A gente tem lá no atendimento, né, Beatriz, multidisciplinar especializado, uma estudante da microbiologia, ela é da micro, né, Beatriz? Da micro e imuno, né? Microbiologia. Você vê, ela está lá quase praticamente terminando, mas o coordenador, muito atento, percebeu que existia alguma questão, né? Encaminhou e realmente ela vem fazendo esse acompanhamento. Beatriz já fez o relatório, já encaminhou para o coordenador, não é? Então, isso é importante, né? Existe uma outra questão que a gente está encaminhando para o tratamento especializado. Isso é super importante. Isso vai resolver o problema? A gente já viu que não vai resolver de imediato, porque não tem cura. Mas a terapia especializada desses profissionais, né, multidisciplinares, às vezes uma terapeuta ocupacional pode estar ajudando em várias outras coisas, né? Um profissional de educação física pode estar ajudando no desenvolvimento motor, que pode, né, estar ajudando as funções executivas. Então, a gente tem que trabalhar de modo multidisciplinar para poder entender como funciona aquele sujeito e como ele pode ter facilitadores, né? O que impacta muito, tanto na universidade como na escola, são as avaliações, não é? Porque nós temos hoje um sistema de avaliação municipal, um sistema de avaliação estadual, um sistema de avaliação federal, né? Então, a gente tem o SAEB, a gente tem a Prova Brasil, a gente tem o Avalia Rio, a gente tem, né, dentro do município de vocês, eu não sei o nome, mas deve ter, né? Aqui no município de Niterói, a gente tem o CAED, no município do Rio, a gente tem outro nome. Então, existem as avaliações dos sistemas e que hoje são muito cobradas e impactadas pelo governo federal. A gente tem o Enem, que, né, vai dar o acesso ao ensino superior, então a gente precisa, né, estar fazendo isso. A Clara Alice perguntou se a dislexia tem graus também. Então, a dislexia ela não tem graus como a gente vê, tipo, no autismo, né? No autismo a gente até chama de nível de suporte, não de grau. E a dislexia ela tem níveis, sim, tem algumas escalas de classificação, mas formalmente eu não vejo muito isso sendo classificado, assim. Acredito que o terapeuta, o fono, enfim, ele classifica ali de uma forma de acordo com a dificuldade, vê se é mais leve, se é mais acentuado, mas ele tem sim um nível de severidade, algumas escalas para ver isso, mas não é tão assim acentuado. Mas existe, né? Tem pessoas que claramente têm mais facilidade, têm uma dificuldade que é mais fácil de criar estratégias, né? E tem outras que têm dificuldades mais importantes, mais acentuadas, então tem sim alguns níveis assim.
mas eu não vou saber especificar porque são provas muito, muito específicas mesmo. Ívia, pode falar, querida. Oi, gente, estão me ouvindo? Claramente. Que bom. Desculpa, eu vou precisar me retirar, mas antes eu não poderia deixar de parabenizar as duas, a professora Florence, a Beatriz, que aula maravilhosa. Gostaria de deixar um breve relato aqui também, que hoje eu estou acompanhando uma menina de 17 anos no ensino médio, ela tem um colega de sala com 19 anos que tem dislexia, e já ouvi vários relatos dele da dificuldade, né, enquanto criança e depois adolescente, e agora no início da vida adulta, como que ele se sente muito mais confiante, apesar de todas as questões, ainda é um rapaz muito tímido, né, tem lá suas questões também sociais, mas como que o esforço dele, como que essa ajuda multiprofissional é, auxiliou ele a superar as dificuldades, né, dentro da dislexia. Ele ainda comete alguns erros, né, gramaticais, que a gente pode dizer assim, mas assim ele tem um desenvolvimento lindo, brilhante, a gente pode assim dizer, é uma pessoa maravilhosa. Mas eu reforço aqui, né, como que é importante termos profissionais capacitados, né, profissionais empáticos, dedicados, humanos, que possam estar olhando não só para as crianças, mas também para os jovens e adultos com essas questões, porque a gente acaba deixando muito de lado essas pessoas quando elas se tornam adultas. E assim, lindíssima aula de vocês, maravilhosa. Só tenho a agradecer. Obrigado. Ívia não vale. Obrigada, amiga. A minha psicóloga favorita. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Ívia também é da equipe, trabalha conosco aqui, né, no projeto Saúde e Educação para a Cidadania. Muito obrigado pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos. Então, sigamos. Nós vamos começar as considerações finais. Tiago, me ajuda aí. Tem mais alguém que gostaria de falar? Já respondemos todos? Acho que não. Acho que já respondemos todos, né? Sim. Beatriz, suas considerações finais. Depois nós vamos deixar a tarefa por escrito no grupo. Saliento que o curso tem 120 horas, são 2 horas síncronas que vocês já vivenciaram aqui, 2 aulas, e 5 horas para vocês fazerem as atividades, tá? São necessárias essas atividades porque complementa a carga horária de 120 horas. Então, que vocês possam ter acesso às bibliografias, ter acesso, né, às tarefas e também tarefas que vão levar vocês a terem habilidades, porque estejam ligadas também à atividade prática de vocês, tá? Então, a Beatriz depois vai publicar lá a sua tarefa e vamos continuar, né, nesse processo de aprendizagem. Considerações finais, Beatriz? Pessoal, eu só agradeço por todo mundo que esteve aqui. Claudine França levantou a mão, então fale aí, bolsista permanente. Abriu o seu áudio, Claudine? Agora sim. É falta de hábito. Eu só queria aproveitar para parabenizar a Beatriz lá pela moção honrosa lá na apresentação do trabalho, que eu ainda não falei com ela sobre, e também por essa explanação aí maravilhosa, que eu aprendi um pouco mais sobre uma série de fatores aí. Toda vez que eu ouço sobre isso, eu me sinto um pouco autista ou me sinto um pouco disléxico. Então, eu acho que cada um de nós tem um pouco disso. É claro que eu, como a Bibi falou anteriormente, que
ela lembra de pessoas da juventude dela. Eu também lembro, mas não se falava em espectro autista, né? Mas eu me recordo de muita gente que certamente passou por muitas dificuldades por falta de conscientização das pessoas e que eram, eu pensando com a convivência que tenho hoje com pessoas do espectro autista, e eu tenho certeza que aquelas pessoas do meu passado eram autistas e são autistas, né? Porque, como já se disse, não tem cura, e que elas hoje tenham tido um diagnóstico e sejam melhor compreendidas, né? Então, é só essa mensagem que eu queria deixar aí, e mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, Cláudia, obrigada. Obrigada pela felicitação também da menção rosa, que agradeço a Florence pela orientação, pelas oportunidades, que realmente, né, só comecei nesse mundo acadêmico depois que eu tive contato com o projeto, e assim, isso foi muito, muito, muito importante para minha formação, e não vejo só como agora, né, mas o que vai prosseguir da minha formação. Estou tendo, assim, muita bagagem, e o trabalho que eu apresentei na SEAC também, que ganhou a menção rosa, também foi sobre dislexia na vida adulta, na universidade. É um tema que eu amo falar, viria várias vezes para falar sobre, porque realmente gosto muito. E, assim, espero que isso tenha sido passado com clareza, que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas. Estou no processo de construção, e eu acho que construir é compartilhar, receber, e é isso tudo junto ao mesmo tempo. Então, muito obrigada, obrigada pelo carinho de vocês, e eu desejo que todo mundo tenha uma ótima noite. Obrigada, Florence. De nada. Vamos abrir a câmera para tirar uma foto, galera. Quem está aí com a touca de dormir, tira a touca. Vamos tirar a foto. Então, ó, como... Tudo bem, Letícia. Se Letícia está sem câmera, não tem problema. Como eu falei aí, nós vamos, né, a Resende, ajudar aí um pouco a secretaria, estaremos juntos um dia, não é esse ano, porque esse ano a gente está aí atribulado, a professora Cristina também está muito enrolada, mas nós vamos dar continuidade, então, aí ao trabalho com vocês também aí, tá? Um beijo a todos, ó, atenção, Tiago está aí ajudando. Vamos abrindo as câmeras devagar. Vamos lá, abacaxi. Atenção. Muito obrigado. Gente, boa noite. Fiquem bem, boa semana, bom final de semana. Um beijo a todos e todas. Parabéns, Beatriz. Deu tudo certo. Beijinhos.